Depois de 4 anos, aconteceu um problema que eu sempre quis evitar na minha academia. Mas para tudo existe a primeira vez, né? E no vídeo de hoje eu vou falar que problema foi esse. Mas antes de falar o que aconteceu, me ajuda aí a bater 500 inscritos. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, comenta alguma coisa, tá? Para ajudar o engajamento do canal. Quando eu comecei a empreender, eu tinha medo de duas coisas: processo trabalhista e algum aluno se machucar na minha academia. E desde o começo foram duas coisas que eu quis fazer tudo direitinho. Na minha cidade, por exemplo, não tinha muito costume das academias assinarem carteira dos profissionais de educação física. Cidade pequena, a galera não tem muita coragem de processar a empresa, porque sabe que dificilmente vai arranjar outro emprego. Então, com isso, a galera contratava no boca a boca. Eu mesmo trabalhei em duas academias sem carteira assinada. Fiz estágio sem contrato de estágio. Então, assim, é muito comum em cidades pequenas, tá? Particularmente, como eu aceitei e estava precisando, eu também não. Eu sou da visão que se eu aceitei trabalhar dessa forma, depois eu não vou atrás de confusão. Porque se eu não quisesse, eu não tinha aceitado. Né? Trabalhei, estagiei e depois segui minha vida em frente. Só que quando eu comecei a empreender, né, eu abri a academia, foram duas coisas que eu tive muito cuidado. As questões trabalhistas, então todos os meus funcionários são carteira assinada. Eu sigo à risca o que manda a CLT, tá bom? Em questão de folga, de trabalhar feriado, ou eu pago, eu dou folga, tudo direitinho, né? E a gente sabe que no Brasil, mesmo você estando direito, é arriscado a gente ainda ser prejudicado, né? Mas eu tento fazer tudo direito em relação às leis trabalhistas. E além disso, eu sempre tive muito medo de acontecer algum acidente na minha academia, né? Já aconteceu alguns pequenos, assim, da pessoa cair na esteira, a gente deu todo o suporte, mas eu tinha muito medo de, tipo, aqui na minha cidade aconteceu, por exemplo, de um cara, o leg cair em cima dele e ter uma fratura exposta na perna. Eu morria de medo disso. Então, sempre conversei com os professores para certos públicos, né? Idosos, pessoas iniciantes, a gente ficar muito perto deles para evitar certos acidentes. Em mais de 4 anos de funcionamento, empreendendo, eu jamais tive problemas trabalhistas, né? Já tive funcionários que saíram para outras academias, já tive estagiários que saíram. E como eu sempre trabalhei direitinho, nunca tive problemas até agora, né? Espero que demore muito a ter ou que eu nunca tenha, né? Também vou fazer minha parte, como eu falei, respeitando todas as leis trabalhistas em relação aos nossos funcionários, tá? Então, nesses 4 anos, graças a Deus, eu nunca tive problemas na justiça do trabalho. Mas, infelizmente, o meu outro medo aconteceu, né? Uma aluna minha estava fazendo o chamamento, não tinha nenhum professor perto assim para dar instrução, né? Claro, mas ela já treinava com a gente há um bom tempo e ela acabou machucando o joelho. No dia que ela machucou o joelho, né? A gente deu todo o suporte, aguardou levarem ela para o hospital. Nesse dia eu não estava na academia, mas o meu gerente tomou conta de tudo. No mesmo dia, eu já entrei em contato com ela e com a mãe dela para dizer que a academia estava ali disposta a ajudar no que fosse necessário, tá? Porque, ao meu ver, é muito melhor eu tentar resolver isso com ela e com a mãe dela. Não era uma criança, tá, gente? É uma pessoa adulta, né? Mas a mãe dela também veio falar comigo. É melhor resolver isso diretamente com ela, com elas, do que, Deus me livre, a elas duas resolverem processar a academia. Eu acho que por mais que a gente saia, como é que posso dizer, vitorioso de um processo, todo processo na justiça deve ter um desgaste de imagem, um desgaste psicológico, até financeiro também, para o lado da empresa, né? Então, o que a gente puder resolver sem ser na justiça, é melhor a gente resolver, né? Me deixou assim preocupado, nunca tinha acontecido algo assim, uma lesão no joelho um pouco mais séria. O joelho dela inchou bastante, né? A gente não sabia o que tinha sido. Foi na UPA, fez raio-x, mas assim, o raio-x ele não mostra realmente de fato tudo, né? Então ela já aconteceu há 3 meses e eu estou acompanhando ela nesses 3 meses dando total suporte. Todo o suporte que eu digo é todo suporte mesmo. Gente, eu arquei com exames, com consultas, com remédios, mas assim, eu acho que isso é a forma certa de resolver, né? E a gente, dessa forma, tirar um aprendizado de estar sempre de olho em como a gente pode melhorar a segurança das pessoas que treinam com a gente, tá? Graças a Deus, a mãe dela também foi bem, elas duas, né, foram bem compreensivas, com muitas consultas e alguns exames, elas realmente foram pelo SUS, né? A gente conseguiu conversando com ela, elas resolveram fazer pelo SUS para não ter um custo para mim,
Foi uma experiência bem, de início, bem preocupante para mim, porque eu nunca tinha passado por isso. Graças a Deus, ela chegou a fazer ressonância. Meu maior medo era que fosse preciso fazer cirurgia, mas segundo a ressonância, o médico disse que não vai ser preciso cirurgia, só um tratamento, onde eu vou dar todo o suporte também para esse tratamento, né? Gastei um dinheirinho? Gastei, mas eu acho que se fosse por questões judiciais, eu iria gastar muito mais. Então, eu acho que eu fiz a escolha certa de resolver com isso, de dar todo o suporte para elas, né? Eu acho na minha cabeça que eu fiz certo. Não é só por questões de evitar processo e tudo. É porque eu, na minha cabeça, se está dentro do meu estabelecimento, é sobre minha responsabilidade, né? E elas também foram bem compreensivas. Como eu falei, fizeram várias coisas gratuitas pelo SUS. O que não tinha pelo SUS, aí eu entrava para dar um suporte financeiro, tá? E graças a Deus, depois de 3 meses, a gente descobriu que não vai ser preciso cirurgia, só esse último tratamento aí. Ela já voltou às atividades normais, né, de trabalho, de faculdade e tudo, e foi tudo resolvido. E aí eu resolvi trazer isso para vocês, né, esse acontecimento, porque para trocar experiência, né? Eu acho que a primeira vez que aconteceu isso comigo, a gente ficou no dia, eu não dormi, passei uns dois, três dias sem dormir direito, preocupado, pensando que o que poderia acontecer com a academia, porque cidade pequena você sabe, né? Se por mais que a gente não tenha tido, provavelmente não teve culpa, né? Qualquer conversa causa aquele burburinho, causa aquela falação, e elas também evitaram muito isso, não prejudicou a gente em nada, tá? Por isso que eu também dei todo o meu suporte, né? Mas eu queria saber de vocês aí, já aconteceu algo parecido no negócio de vocês, na academia de vocês, e como vocês resolveram o problema? Fizeram de tudo para não ir para as vias judiciais igual eu, mas é isso, é vivendo e aprendendo. Primeira vez que aconteceu isso comigo, e eu quis relatar nesse vídeo para vocês. E graças a Deus foi tudo resolvido, né? Passou por isso que eu tô postando hoje. Não vai ser preciso cirurgia. Graças a Deus, minha maior preocupação era a cirurgia, porque se ela não quisesse fazer pelo SUS, é um valor, dependendo da cirurgia, é um valor alto, né? Mas eu imagino que, pelo que eu conversei com elas, pelo que eu converso com elas, elas não iriam questionar muito a questão de tentar cirurgia pelo SUS, né? Mas, até porque eu dei todo o suporte também, que na minha visão não é mais do que minha obrigação, tá? E eu quis só fazer um vídeo sobre isso, relatando essa minha experiência, e agora é realmente pensar em formas de melhorar ainda mais a segurança de quem treina com a gente para evitar esses tipos de problemas, tá? Mas é interessante viver essas experiências pela primeira vez, saber lidar com a pressão, com a ansiedade do que pode acontecer, do que a gente precisa fazer, e graças a Deus deu tudo certo. Resolvi tudo da forma que eu achei a mais sensata possível. Tá bom? O vídeo de hoje é esse. Queria só fazer esse relato para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo aí e me ajudar a bater 500 inscritos. Valeu!